ao Quarta de Família Entrevista, esse novo formato. Antes de eu falar um pouquinho aqui com o doutor, eu queria agradecer a todos que estão acompanhando agora aqui no YouTube esse nosso encontro. Uma grande satisfação estar recebendo vocês aqui. Vou passar a palavra agora para o doutor Rodrigo se apresentar para vocês e logo já volto para as perguntas. Vamos ser bem objetivos. Olá, Guilherme, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, meu nome é Rodrigo Mulan, eu sou advogado especialista em direito de família, direito imobiliário e violência doméstica e venho atuando nesses 3 ramos há mais ou menos uns 14 anos. E vamos bater um papo aqui hoje com o Guilherme. Obrigado, Guilherme. Nada, vai ser bem bacana, doutor. Vamos lá. Aqui no escritório nós temos um ponto no direito de família e a proposta desse encontro hoje é fazer um contraponto, para que o doutor possa explicar como o senhor vem atuando aí diferente um pouquinho da atuação do escritório. Por quê? Quando eu recebo aqui um genitor ou a genitora, procurando se esquivar de alguma maneira do processo, adotar algumas manobras perigosas dentro do processo, que fuja do nosso escopo de trabalho, eu recuso esse tipo de cliente. Como assim? O cliente quer sonegar, esconder patrimônio, para não pagar pensão alimentícia, um exemplo. Eu não atuo para esse tipo de cliente. E eu queria saber do doutor qual é a sua posição desse tipo de clientela. Quando chega um cliente no seu escritório, ele faz esse tipo de proposta. Guilherme, você colocou uma questão aí interessante, Eu, na verdade, eu citaria de outra forma. Não é uma questão de uma prática contrária às boas maneiras do processo ou ocultar patrimônio, mas uma questão que a gente tem que colocar eu sempre defendo o direito ao contraditório, Porque quando você fala de direito de família, a maioria das pessoas tem uma coisa muito arraigada que é o quê? É a criança ficando sempre com a mãe e o pai pagando pensão e o pai vendo aquela criança, o pai visitando aquela criança esporadicamente ou visitando somente quando a mãe permite, Então essa é a ideia principal que a maioria das pessoas tem no direito de família. E o direito de família hoje, aliás, de algum tempo para cá, bastante tempo até diria, mais de 6, 7 anos, a gente não usa mais essa questão de a criança ficar com a mãe, ou a criança, o pai só vai ver daqui a cada 15 dias. Não. Então essa ideia de exclusividade da mãe mudou. Sim, exatamente. Hoje a gente fala muito mais de genitores, no plural. Por quê? Porque a criança, eu tenho vários casos que a criança, quem detém a guarda, a maior parte da criança, é o pai. E óbvio, se esse pai detém essa guarda, quem vai vir a pensionar é a mãe. É uma coisa para muitas pessoas incomum. Então, assim, eu acho que daí vem essa minha pegada mais pelo contraditório. Porque você fala, às vezes, por exemplo, de um pai que ele chega aqui não querendo pagar pensão. Deixa eu me corrigir, um pai ou a mãe que chega aqui no escritório com essa ideia, Sim. Como só atenderia esse tipo de cliente no seu escritório? Mas o que acontece? A gente precisa observar muitas vezes, não é a questão só dos alimentos da criança, Óbvio, a gente vai defender isso, tem princípios aí básicos que a gente não tem como fugir. Certo. Que são o quê? A necessidade daquele que busca alimentos, da criança, e a possibilidade daquele quem paga. E no meio disso, deve haver aí uma proporcionalidade nesse pedido de alimentos. Concordo. Mas eu vou te dar um exemplo que eu observo, às vezes é muito comum, Vamos colocar aqui uma família, um pai, uma mãe, uma criança, e essa família ela tem um determinado padrão de vida, certo? Óbvio, você como eu sabe que o padrão de vida do menor ele tem que ser mantido. Perfeito. Agora, quantas famílias você não tem aí que vivem com certas dificuldades financeiras ou ainda que vivam num determinado padrão de vida, elas não conseguem mais manter aquele padrão. Mantém pela sociedade, mantém pela aparência, seguram as pontas ali enquanto estão juntos. Isso aí é muito comum hoje. E aí o que eu vejo muito? Quando acontece uma separação, quando acontece um divórcio, aquele genitor, seja ele o pai ou a mãe que fica com a criança, porque a gente tem aqui, muitas vezes na casa, os custos da moradia, da residência, são divididos. Em outros casos,
o marido paga a maior parte, em outros casos a mulher paga a maior parte, que seja. Mas quando esse relacionamento acaba e esse casal vivia de aparência, é justo que aquele genitor que fique com a criança venha impor ao genitor que sai de casa a manutenção dessa aparência. A manutenção dessa aparência, exato. Eu ia falar do padrão, mas não, a manutenção dessa aparência. Porque na realidade o padrão nem existe mais. Então, assim, às vezes a gente passa, e eu vou aqui muitas vezes repetir, né, eu vou falar o pai ou a mãe em determinados casos, mas eu quero que os telespectadores sempre tenham em mente o genitor, seja ele o homem ou a mulher, ótimo. Né, quem sai da casa. Né? Mas eu tenho muitos casos, aquele genitor que sai da casa, ele já está num quadro de dificuldade financeira, é um quadro de conhecimento do outro genitor, do seu companheiro, companheira, mas quando o relacionamento acaba também a compreensão. E quando a compreensão acaba, aquele genitor que está com o menor, ele quer o quê? Eu quero que você mantenha aqui a casa da mesma forma que você suportava. E naturalmente esse genitor que sai de casa, ele não vai suportar. Por quê? Ele constitui outra família. Ou ainda que não constitua, outro aluguel, outras despesas que antes não existiam. Então vejam bem, pode ser que ele num primeiro momento chegue para o seu advogado, chegue aqui no escritório com uma ideia ruim, com uma ideia errada, talvez mal trabalhada, né, pelo advogado que vai atendê-lo, de conscientizá-lo, talvez, da necessidade de prestar alimento. O doutor deixou isso muito claro aqui, que a gente não vai fugir desses princípios, os alimentos têm que ser prestados, mas é necessário ter aquela sensibilidade de entender todo o contexto. Então esse contraponto que o Dr. Rodrigo está trazendo para nós aqui é muito importante, até para a reflexão de um âmbito geral, de como nós vamos atender o nosso cliente. Se a gente vai se colocar na posição dele, de que constitui uma nova família, de que existe um outro aluguel, de que existiu uma fantasia anterior formada como um padrão para a sociedade que não existe mais. Então, na verdade, quando ele chega lá no seu escritório, doutor, e diz que quer fazer alguma coisa errada, o senhor vai tentar consertar essa ideia errada que ele está trazendo para o seu escritório e transformar ela num excelente direito. Seria isso? Sim. Muito bacana, doutor Rodrigo. Obrigado pelo primeiro comentário que o senhor deu nesse primeiro bloco agora. Vamos partir para o segundo bloco. Muito bem, entrando agora no segundo bloco aqui, nós vamos falar do consumo do menor, aproveitando esse contraponto inicial feito. E minha primeira pergunta para o doutor é: como é que a gente calcula quanto o menor vai gastar dentro de uma casa onde moram outros entes, outros familiares, né? Supondo que a genitora saia da casa lá, enfim, ou ela não tenha condições de permanecer naquela casa, seja uma casa de aluguel, né? Ou não seja uma casa dela, né? E ela opte por ir para a residência dos pais. E lá moram, naturalmente, os seus pais, irmãos, primos, outros familiares, né? Como é que ela vai mostrar em juízo, supondo que ela leve lá a compra de consumo da casa? Não vai ser proporcional ao que o menor consome. Não sei se o doutor concorda comigo nesse ponto. Como é que o senhor colocaria aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, essa questão do consumo do menor quando a residência existem outros ocupantes, para a sua visão nesse sentido? Então, Guilherme, nesse ponto, né, eu acredito que você vai concordar comigo, a gente vai concordar aqui. Essa é uma questão que ela seria, dentro desses espectros aí do direito de família e alimentos, a mais simples de se aplicar e a mais justa para ambos os lados. Por que eu falo isso? Existem muitos casos em que eu observo, né, deve acontecer aqui com você também, de você pegar processos no meio do caminho. Processos que a inicial foi feita por outro colega, enfim, e comigo também. Em muitos casos eu observo sempre o seguinte: aquele genitor que fica com a criança, aquele genitor que fica com a responsabilidade de guarda da criança, que a criança reside com ele acaba tendo um gasto maior. Né? Isso aí é incontroverso. Né? Por quê? Ele precisa dedicar mais tempo, ele tem menos tempo para o trabalho, né? Ele precisa, se trabalha, né, ter gastos com uma babá, alguém na mãe, creche, sim. Mãe, o pai que o ajude. Então, aquele que fica com a criança tem os gastos maiores, inevitavelmente. Os juízes, o que a gente observava na maioria das sentenças?
quem fica com a criança tem um gasto um pouco maior. Então, por isso, quem não fica com a criança vai pagar um pouco mais, né? E essa conta funcionou bem durante muito tempo. E funciona bem em muitas circunstâncias, em muitos casos. Mas o que é mais justo, né, e mais equitativo, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui. Você tem a figura daquela mãe, né? O pai ficou na casa e a mãe pegou a criança e foi para a casa dos pais. Só que na casa dos pais, né, onde a mãe está lá vivendo com os avós da criança e a criança, é lógico que essa mãe, ao mesmo tempo que ela vai ser ajudada pelos pais, se ela não trabalhar, ou se ela trabalha, ela vai contribuir naquela casa. Então, o que normalmente nós aplicamos, o que eu entendo aí que é o mais justo? Pega-se as despesas do menor, né? E o que são as despesas do menor? Mais uma vez, colégio, plano de saúde, uma média de alimentação do menor, uma média de medicamentos, né? E, Rodrigo, aonde entram as despesas da casa? As despesas da casa entram no seguinte: luz, água, gás, IPTU, condomínio, né? Mas, Rodrigo, o menor vai entrar nessa divisão, né? O menor vai pagar, na verdade, vamos supor que numa casa residam 5 pessoas, das quais uma delas é o menor. 1/5 daquelas despesas de luz, gás, IPTU, condomínio, água, 1/5 é do menor. Desse 1/5 dessas despesas, desse 1/5 do menor, 50% é do pai, 50% é da mãe. O segundo ponto agora, doutor Rodrigo, é do FGTS. Como era uma dúvida muito recorrente aqui dos nossos clientes e até de colegas que já me consultaram nesse sentido, decidimos incluir aqui a questão do fundo de garantia. Todos nós sabemos, aí não sei se o doutor já vai concordar comigo agora nesse primeiro momento, que o fundo de garantia ele é uma verba que tem uma natureza indenizatória para o trabalhador. O menor, o seu filho, ele vai ter uma participação de todas aquelas verbas que o trabalhador, que seu pai ou sua mãe recebe, de natureza remuneratória. Férias, 13º, adicional noturno, periculosidade, tudo aquilo, não sei se todos esses pontos o senhor vai concordar comigo, mas tudo aquilo que ele recebe de natureza pelo trabalho, o menor tem na participação, 13º, viagens que ele faça e tem um acréscimo aí no seu salário, etc. Aí a dúvida é, doutor Rodrigo, o fundo de garantia, ele é possível em que pese essa natureza indenizatória quando o trabalhador é dispensado, ou algumas questões legais, ele é possível sacar o fundo, é possível ele entrar nesse cálculo de pensão alimentícia? Essa é a minha primeira pergunta. Entrar na base de cálculo da pensão alimentícia, via de regra, não. Ele pode fazer parte integral dos alimentos. E aí o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de base de cálculo de pensão alimentícia, né, normalmente o que é aplicado pelos juízes e pelo Ministério Público são os ganhos brutos do alimentante, excluídos apenas os descontos obrigatórios. E aí, quando a gente fala de desconto obrigatório, previdência. A previdência social ela não incide na base de cálculo. Entretanto, você tem aquela figura daquele genitor que ele paga a previdência social, ele tem 1, 2, 3 previdências privadas. Então, assim, é comum que os juízes apliquem o quê? Exclua-se o imposto de renda e a previdência social. A previdência privada, não. Tem juiz que admite a previdência privada? Sim. Quando a pessoa tem 2, 3, o juiz só admite 1 ou admite 2, enfim. Isso é critério e discricionalidade do julgador, né? Mas para fins gerais, a base de cálculo é ganho bruto, excluindo-se o imposto de renda e a previdência pública, somente, né? Outras questões, outros benefícios ali que ele possa ter, isso pode eventualmente ser negociado num acordo, ser negociado ali na hora da audiência perante o juízo, perante o promotor, de acordo com alguma circunstância específica do caso concreto. Isso aí pode ser
alvo de tratativa, né? Outros descontos incidirem ou não, mas como você estava complementando ali, férias, 13º, todas essas verbas remuneratórias, via de regra, vão entrar. Periculosidade, auxílio viagem, tudo que englobe ganho ao trabalhador vai entrar. E aí agora finalizando, o FGTS, né? O FGTS, via de regra, não. Porque além dele ser indenizatório, ele é um patrimônio do trabalhador, individual. Então ele não entra. Né? Ah, Rodrigo, mas eu já vi um acordo de pensão que incluía a FGTS. Sim, isso é possível, mas aí que está a palavra-chave, é acordo. Ou ainda, é uma sentença, mas o juiz, o promotor já observaram que aquele pai está em vias de se aposentar, está em vias de sair, está em vias de receber aquele FGTS. Mas isso tem que ser alvo de disposição própria em acordo. E aí uma coisa que já aconteceu comigo. Rodrigo, eu negociei no acordo o meu FGTS. Né? Dá para eu retirá-lo desse acordo? Dá. Numa ação de revisão de alimentos. Doutor Rodrigo, aproveitando aqui um gancho, que o senhor falou que o FGTS, ele é possível sim inseri-lo num acordo, num eventual acordo, mas supondo que o trabalhador, não digo se arrependa, mas ele tem uma condição que afete ele ter inserido o FGTS naquele momento do acordo. É possível retirá-lo de lá? E se for possível, qual é o meio jurídico adotado para essa retirada? Quais são as dificuldades, as restrições? Você poderia compartilhar conosco agora? Se já teve algum caso lá no seu escritório nesse sentido? Sim. Inclusive, tive uma situação dessa, né? O alimentante ele acordou o FGTS ali, ele estava em vias já de se aposentar, né? E tempos depois, antes que a aposentadoria acontecesse, ele teve uma situação de doença grave, ele necessitava daquela verba, né? E nós tentamos e conseguimos por meio de revisional, a gente reviu os alimentos, a gente entendeu ali que esses valores, embora de acordo, né, como eles ainda não tinham sido recebidos, a gente estava readequando aquela prestação alimentar, aquele direito ali para uma revisão, né? E você colocou uma coisa muito importante, você falou uma frase assim, ele se arrepende, né? Quer dizer, não é um caso de arrependimento, mas de uma situação imprevisível posterior. Mas até em arrependimento, Guilherme, seria possível, né? Seria possível desde que ambas as partes concordassem e o Ministério Público viesse a endossar esse acordo, né? Por que o Ministério Público? Porque tem a presença do menor aí, o interesse do menor. Né? Muito bem, doutor Rodrigo. Obrigado aí pela presença do senhor, pelo seu tempo aqui com o nosso canal, prestigiando aqui essa entrevista muito bacana sobre direito de família. Espero poder contar com sua participação aqui em outros quadros nesse sentido de entrevista, abordando outros temas, que eu pude perceber que cada tema desse tem aí um desdobramento maior, recurso dentro do processo, que eu acho muito bacana também a gente trazer. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Você quer deixar algum recado aqui para os nossos telespectadores? Vocês nos acompanham aqui no canal no YouTube agora, se você quiser deixar algum recado. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade, esse bate-papo. Para você então que curtiu esse vídeo, gostou desse conteúdo, compartilhe com a sua rede de contato. Segue o nosso escritório aqui no YouTube, também lá no Instagram, que vamos estar trazendo aí mais novidades para vocês. Um abraço.